Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Vamos começar o ano de 2021. Vamos continuar esse período de 365 dias do ano com a nossa vida mais cheia da vontade de Deus, com o nosso viver mais cheio na direção de Deus. Vamos, neste ano, ser mais bem-aventurado, ser mais próspero, ser mais feliz. Como diz a palavra de Deus, bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Eu quero dar um conselho para você neste momento, agora, através desse vídeo. Você que está assistindo, você que está ouvindo, meu irmão em Cristo Jesus, ou meu amigo que ainda não vive por fé em Cristo, quero convidar você a refletir comigo aí no que eu vou falar com você agora, principalmente para meus irmãos em Cristo, todos os membros do corpo de Cristo. Vamos ser prudentes esse ano, meus irmãos. Vamos despertar do sono e vamos buscar aquilo que edifica. Vamos buscar aquilo que é mais importante para a nossa vida e nosso viver. Vamos buscar cada vez mais conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Neste momento eu convido você a meditar comigo no seguinte, que você precisa ouvir. Nós precisamos estar sempre orientados, sempre instruídos, ensinados pela palavra de Deus. Essa palavra que nós não podemos se apartar dela. Esta palavra que nos dá a direção. Esta palavra que ilumina o nosso entendimento. Essa palavra que é a garantia para que nós não sejamos enganados. Então eu quero convidar você agora, aqui comigo nesse momento. Estarei aqui colocando, não é? Uma música, um hino agora, que vai convidar você a refletir comigo no que eu quero te falar, meu amigo, no que eu quero te levar agora nessa reflexão. A importância da palavra de Deus para toda a humanidade. A palavra de Deus, ela é para toda a humanidade. Não é para um grupo religioso evangélico. A palavra de Deus é para toda a humanidade se conduzir por ela para que sejam bem-aventurados. Para que sejamos bem-aventurados. A palavra de Deus é o caminho, a direção que Deus nos dá para sair da situação que nós estamos. E mais, a palavra de Deus, ela é quem nos adverte, nos orienta e nos avisa do perigo, do risco que nós estamos correndo. E a palavra de Deus é quem nos mostra a direção para encontrar o socorro, a saída e a solução de todos os nossos problemas. Então a palavra de Deus, lá no Salmo 119, este capítulo do livro dos Salmos é um capítulo, é o maior capítulo da Bíblia, e ele foi reservado todinho para exaltar a palavra de Deus, mostrar a importância dela, o valor da palavra, a necessidade que nós temos da palavra. Todo o Salmo 119, todo o Salmo do capítulo 119 nos mostra a importância da palavra para a nossa vida. Como é importante a palavra de Deus. E lá no Salmo, no versículo 160 de Salmos, diz assim a palavra de Deus. Aliás, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vem cá. A lâmpada, ela tem a função, a finalidade, a importância da lâmpada é iluminar, é esclarecer, para que tenhamos conhecimento do que está à nossa frente, ao nosso redor. A luz, ela é importante para iluminar
a direção para iluminar nosso prosseguir na nossa caminhada. E o salmista diz que lâmpada para os meus pés. Teus pés têm que andar esclarecido pela direção da palavra. Luz para os meus caminhos, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não é? E luz para os meus caminhos. Neste mundo, para você andar seguro, para você andar confiante, que do outro lado, no final desse caminho, você vai prosperar, prevalecer e não vai se decepcionar e vai encontrar a vida só se você estiver guiado pela direção da palavra. Ela ilumina, ela nos dá clareza, ela nos dá a direção e nos mostra o caminho que devemos seguir, ela esclarece. Nós devemos estar andando pela palavra, porque aí nós temos segurança de saber que vamos chegar a Deus pela palavra. A palavra de Deus é o algo mais importante que a humanidade precisa buscar, conhecer e ter. Uma vida com Deus, ela não depende de nada que se faça. Pelo entendimento do homem, pela forma que o homem acha, pelos caminhos que o mundo oferece. Uma vida com Deus, uma vida andando na direção de Deus, uma vida andando para a comunhão com Deus, ela depende da palavra. Ela não depende de você se filiar a uma religião, viver um formalismo religioso, cumprir práticas, rituais, cerimoniais, religiosos, viver sacrifício, viver obrigações, lamentos, flagelos, penitência. Uma vida de fé em Deus, ela não depende de nenhum desses métodos ou meios que são estabelecidos dentro da religiosidade, do sistema religioso. Uma vida com Deus, uma vida de conhecimento de Deus, uma vida cheia de Deus, uma vida dentro da direção das bênçãos de Deus, só se for pela condução da palavra. Por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés. Por que a lâmpada? A lâmpada esclarece, a lâmpada nos dá visão para que a gente possa caminhar em meio à escuridão. Teus pés estão sendo guiado e levado por qual situação? Luz para os meus caminhos. Esse caminho que tu estás andando, trilhando, seguindo, prosseguindo nele. Quem é que está iluminando? Qual é o entendimento que você tem desse caminho? Por onde? Por onde você está sendo conduzido e entendendo que você está no caminho certo para chegar a Deus? Nós precisamos da palavra de Deus para aprender o que é servir a Deus, como servir a Deus. Nós precisamos do entendimento da palavra de Deus para viver uma vida de fé em Deus, como a palavra nos ensina. Porque fé em Deus, o mundo vive dentro da sua religião, dentro dos seus sacrifícios religiosos, dentro das suas tarefas, dentro dos seus cerimoniais, dentro das suas igrejas, dentro das suas religiões, praticando suas obras, vivendo a formalidade da devoção, dos usos e costumes e do sistema, das determinações do sistema religioso como uma forma que o povo entende que está servindo a Deus. Mas eu quero dizer nesta hora, você precisa ter a luz que iluminará o teu entendimento. Você precisa da lâmpada para esclarecer e guiar os teus passos com entendimento, conhecendo o caminho e tendo a segurança de chegar no final seguro. Meus irmãos em Cristo Jesus, igreja do Senhor Jesus Cristo. Você que é membro do corpo de Cristo que chama-se igreja, tenha cuidado com a tua fé. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuide da sua fé. A sua confiança. A fé fala de
confiança, esperança e crença em Deus. Mas se isso não tiver pela palavra, você está vivendo uma fé vã. Você está adorando a Deus em vão. Você está confiando que vai chegar a Deus em vão. Você se decepcionará no final do labor desta vida, no final deste caminho que você está seguindo, pensando que está se conduzindo a Deus. Se não estiver na palavra, você vai se decepcionar. Meus irmãos em Cristo Jesus, Igreja do Senhor, despertemos, cuida de ti mesmo e da doutrina. Muitos se apostataram da sã doutrina. Estou falando da Igreja de Cristo, o povo de Deus, os membros do corpo de Cristo que se congregam em um determinado lugar geográfico, físico, chamado igreja, dentro de ministério, estão apostatados da fé, desviaram-se da fé, deixaram a palavra, viveram seguindo ventos de doutrina, foram levados por vento de doutrinas. Muitos estão seguindo o evangelho anátema. Muitos estão vivendo doutrina de demônios. Muitos estão sendo negócio de homens, marionetes. Vai para ali, faça isso, cumpra aquilo, viva aquilo. E o povo sem buscar o conhecimento de Deus, sem entender, sem conhecer a Deus, errando por não examinar as Escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. O povo está perdido, sem direção, dormindo e levado para longe do caminho, cada vez mais se afastando, pois se apostataram da fé, estão se conduzindo cada vez mais para mais distante. Desperta tu que dormes, meus irmãos. Acorda e seja prudente com a tua fé. Examina as Escrituras, vê se tu estás na fé. Examina as Escrituras para ver o que você está sendo instruído, ensinado, praticando e sendo orientado a viver rituais, cerimoniais, como forma de crer em Deus, de fé em Deus, para buscar bênção, receber vitória, receber isso e aquilo outro de Deus. Examina a palavra, vê se é a palavra, te conduz nesses caminhos e nesses meios que estão te ensinando. Examina a palavra para examinar, para ser prudente com essas manifestações de revelação, de profecia, de visão, de coisas que falam em nome de Deus. Seja prudente com a tua fé. Igreja do Senhor, que possamos nesse ano de 2021 ser prudente, cauteloso e vigiar e examinar a palavra de Deus. Ter prazer nessa palavra e nessa palavra meditar de dia e de noite, para que a gente seja cuidadoso e tenhamos cuidado e sejamos prudentes para não se desviar desta palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, porque senão nos perdemos da direção de Deus. Para seguir e estar na direção de Deus, garantido que vamos chegar na presença dele no final, temos que estar sendo conduzido pela palavra. Dela não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Disse Deus a Josué, orientando Deus a Josué, que tivesse o cuidado de meditar nela para fazer tudo conforme está escrito nela. Não fazer tudo conforme. Não fazer tudo conforme. Estão falando aí em nome de Deus, dizendo que é Deus mandando, dizendo que é Deus falando. Cuidado, meus amados. Cuidado, meus irmãos. Esses últimos dias o inimigo está investindo grande e fortemente no meio da igreja do Senhor, apostatando muitos da fé, levando muitos a viver, seguir, se conduzir por doutrina de demônios. E como muitos estão tendo comichão nos ouvidos, que não suportam a palavra, que não amam a palavra, que não têm prazer na palavra e não suportam a palavra, porque a palavra, ela não amassageia nosso ego. A palavra não faz a nossa vontade, não traz o que a gente quer ouvir. A palavra, ela nos corrige. A palavra, ela repreende, ela reprova nosso entendimento, nossa forma de pensar, nossa forma de achar o certo. A palavra, ela nos condena diante daquilo que nós achamos que estamos sendo aprovados por Deus pelo que nós entendemos. A palavra nos mostra a verdade. A palavra, ela não é boa de princípio, é amarga, mas ela que nos dá correção, saúde e vida para estar diante de Deus
curado de todo o mal, enfermidade, do pecado, de todo engano, de toda mentira. A palavra nos liberta, a palavra nos dá entendimento, a palavra é aonde nós devemos estar guardado para estar firmado e alicerçado em Deus. Porém, amigos e irmãos, membros do corpo de Cristo chamado igreja, que aguarda a esperança da vinda do Senhor, guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Ser prudente, escapa por tua vida. Cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como os que te ouvem. E eu quero encerrar essa orientação que Deus está dando a você, através do dom que Ele me deu de ministrar a palavra, com essa reflexão breve da palavra para divertir. Eu quero encerrar com a palavra que o apóstolo Paulo deu a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 17 ao 15. Perdão, versículo 14 ao 15. Paulo diz: Timóteo, tu desde de menino conheces as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação que é pela fé que há em Jesus Cristo. Desde de menino tu conheces as sagradas letras, que pode te salvar, que pode te garantir, que pode te conduzir à salvação. Você conhece as sagradas letras? Você está inteirado da sã doutrina? Você está conhecendo e tendo entendimento da vontade de Deus? Você sabe discernir quando Deus está operando no lado espiritual ou não? Você sabe discernir quando Deus está falando ou não? Isso não é questão de sobrenatural. Isso não é questão de misticismo. Para saber conhecer o espiritual, para saber a manifestação de Deus, você precisa ter o discernimento da palavra, que é pela palavra que nos dá o entendimento de Deus. É pela palavra que nós temos ciência e conhecimento, quando Deus está operando e quando Deus não está. Hoje as pessoas querem ser cheios de Deus, se mostram cheios do poder de Deus, através do sobrenatural, dos misticismos, das manifestações espirituais. E é aí que o diabo está enganando muitos, através desses movimentos místicos, através desses sobrenaturais, através dessa manifestação de poder. E o povo sem entendimento de Deus, porque o povo com isso não raciocina na palavra, se embriaga com esses movimentos e não usa o entendimento para ter uma compreensão racional, alicerçada com entendimento na palavra, para entender o que é que está acontecendo naquela manifestação. Quando Jesus ele repreendeu Pedro, que veio até ele dando um conselho, Jesus percebeu que era o diabo que estava ali operando e não Pedro na sua sã consciência. E aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque tu conheces as coisas dos homens e não de Deus. Porque Pedro deu um conselho a Jesus que estava fora da palavra, que estava fora da vontade de Deus. E Jesus vigiou nessa hora. Jesus percebeu que o conselho que Pedro estava dando a ele não condizia com a vontade de Deus, não condizia com aquilo que Deus determinou para o filho cumprir. Quando o apóstolo Paulo repreendeu o espírito de adivinhação que estava numa jovem, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo, aliás, repreende esse espírito que estava numa menina que adivinhava muito e dava muito lucro a seus senhores, ali não teve nenhum sobrenatural, ali não teve nenhum misticismo, ali não teve nenhuma revelação de manifestação espiritual. O que teve ali foi entendimento. O que teve ali foi o conhecimento de Paulo dentro daquela situação. Compreendeu que aquela situação ali não estava levando ele para a direção da palavra, porque era uma situação que estava trabalhando o que a palavra condena. Olha para aí, como é importante conhecer a palavra. Por isso que Paulo, na autoridade do Espírito Santo, repreendeu, não na autoridade dele, porque era homem de Deus, mas na autoridade do Espírito Santo,
Porque mesmo a gente sendo homem de Deus, a gente não pode operar milagre nem cura quando a gente quer. Não é a gente que diz qual é o dia que vai acontecer o milagre. Não é a gente que diz, venha para cá que hoje você vai ser curado. E isso pertence a Deus. Isso é uma ação exclusiva do Espírito Santo que opera em mim no tempo, no momento e na vontade dele. E não eu que faço culto, propaganda de culto de milagre. Eu determinando o dia que vai ter o milagre, determinando o dia que vai ter bênção, determinando o dia que Deus vai operar e o local. Não é. As coisas não acontecem assim. A partir daí, você já tem que ter entendimento para saber que aquilo não é ação de Deus. Porque Deus não age assim. A manifestação do poder de Deus não é o homem que faz o comercial dela. Hoje vai ter poder, hoje vai ter milagre. Não. A manifestação do poder de Deus é exclusivamente pela ação do Espírito Santo, quando Ele quiser operar para uma situação que glorifique a Deus, no momento que Ele quiser operar na vida daquele em que Ele habita. Não é porque o homem é pastor, é doutor, não. Ele pode usar você a qualquer hora, porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E Deus pode operar você e através de você, se Ele quiser, Ele usar você e operar um milagre em qualquer situação impossível que esteja acontecendo. Não é o homem que determina o dia, a hora ou o local que vai ter milagre de Deus. Hoje a gente vê muita propaganda de milagre, né? Centralizado dentro de onde? De igrejas. Por que isso? Por quê? Porque aí dentro das igrejas, o povo lá vai dar muito lucro. O povo na rua não dá lucro não para os mercenários, os lobos cobiçosos, avarentos. Então ele quer trazer a multidão para a igreja, não para ensinar a palavra, não para levar a Deus, não para levar a salvação de sua alma com o ensino da palavra, mas ele quer trazer a multidão para dentro da igreja para quê? Para que na hora de tirar dízimos, na hora de ofertas, ele possa arrecadar e faturar bem. Por isso que toda a situação é centralizada hoje dentro das igrejas, porque esses homens mercenários que trabalham em causa de ganho, que faz negócio do povo, ele centraliza tudo dentro da igreja, porque é na igreja que dá para tirar oferta, que leva-se dízimo, que dá para tirar ajuda, que dá para tirar campanha, né, de dar isso, dar aquilo. Mas se a gente ler as Escrituras, Jesus nunca fez milagre centralizado dentro de igreja. Os apóstolos nunca chamou ninguém para receber milagre e cura dentro de igreja. Se você ler e examinar as Escrituras, você vai conhecer que toda manifestação de Deus para curar e operar maravilhas era quando os apóstolos estavam no campo pregando o Evangelho. A maioria dos milagres de Jesus, 99% dos milagres que Jesus operou, foi evangelizando, foi na rua, foi nos caminhos, foi dentro das cidades, não foi no templo, não foi dentro de igreja. Até o paralítico que foi curado, ele não foi curado ali na ação que Deus operou para curar o paralítico, usando Pedro e João, na porta do templo. Não foi dentro do templo, porque o templo estava corrompido. Como hoje também, muitos lugares onde se congregam para adorar a Deus está corrompido. Até o milagre do coxo, lá em Atos dos Apóstolos, quando João e Pedro vão ao templo orar. O milagre foi fora, não foi dentro do templo. Então, hoje os homens fazem propaganda de local, onde Deus vai operar, onde vai ter manifestação, onde vai ter milagre, onde o poder vai cair. Olha, onde vai ter o profeta da revelação, onde Deus vai revelar dentro de locais de igreja, dentro de locais restritos, que as pessoas hoje prenderam e cativaram o povo dentro desses locais, porque muitas pessoas é escravo de igreja, perderam a visão de Deus. Mas quando a gente lê a palavra, a gente é liberto de todo o engano. Quando a gente lê a palavra, nossa mente é iluminada e temos entendimento da verdade de Deus, e não somos mais levados como meninos por vento de doutrinas, e não somos mais levados pelo engano de Satanás, seguindo suas doutrinas, seus movimentos,
através de homens que eles levantam, transfigurados em obreiro de Deus, mas são enviados de Satanás para levar o povo a apostatar da fé, desprezando a palavra. Então, nesta noite, neste momento que você está ouvindo este vídeo, assistindo essa instrução, esse que vos fala, seu amigo, irmão e vizinho, evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a palavra de Deus com a instrução, com a orientação, com a correção, com o ensino, com a defesa da fé, usando a palavra, porque esse é o princípio que eu uso, é a minha base, é o meu alicerce onde eu estou firmado e é o meu instrumento de combate, é a palavra, a espada do Espírito, que tanto me defendo como ataco, para defender a sã doutrina de Cristo diante da congregação que está corrompida e apostatando-se da fé, levando a verdade que liberta. Tenha cuidado, tenha comunhão com Deus através da palavra. Eu sei que você é uma pessoa religiosa, gosta muito de frequentar os trabalhos da igreja, gosta muito de estar dentro das atividades da igreja, mas eu quero te dar um conselho verdadeiramente. Isso não te firmará. Isso não é a garantia de tu estar com uma vida firme em Deus. Eu quero te orientar nessa noite. A garantia de você estar com uma vida firmada em Deus é se você ouvir o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 23 e 24. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse edifica sua casa sobre a rocha. Você está edificando sua vida em Deus através de uma vida de cumprir obrigações religiosas, de uma vida de tabelas, de compromissos de igreja. Você está baseando sua vida com Deus, pensando que está firmado em Deus através de uma formalidade religiosa. Meus amigos e irmãos em Cristo, membros do corpo de Cristo, chamado igreja, vamos ser prudentes, porque se fosse assim, os religiosos do mundo estavam com uma vida de comunhão com Deus melhor do que a gente, porque são mais devotos do que a gente. Eu quero dizer a você, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Busque analisar, examinar, conhecer a palavra, para viver dentro da direção da palavra, para você não estar iludido e perdido dentro de uma vida religiosa, pensando que está no caminho da salvação. O caminho da salvação não é viver os padrões da religião, não é viver a formalidade religiosa, não é cumprir exercício e deveres de igreja. O caminho da salvação é você conhecer e praticar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não nos ensina isso, gente. A palavra de Deus não nos ensina a ser devoto de igreja, nem praticante de religião, de religiosidade. A palavra de Deus não nos ensina a ser religiosos, vivendo formalidade dentro de igreja, religião. A palavra de Deus nos ensina a ouvir e praticar tudo que está aqui. Jesus disse, se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus, ele nos ensina, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a palavra de Deus, para não ser mais negócio de homem, nem marionete de homens, e nem prosélitos de religiões, caminhando para o desprezo e a vergonha eterna. Muitos pensando que estão caminhando com Deus. Então, se você quiser ter o conhecimento da sua vida, se está em Deus ou não, você precisa examinar a palavra, porque quem vai te dar garantia e segurança é a palavra. Quando você conhecer ela e tiver a convicção na sua alma de que está praticando ela, aí você está seguro em Deus, e não a tua vida e devoção religiosa, vivendo tarefas e cumprindo mandamentos de religião de igreja. Amém? Deixo o que Paulo disse aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Examinais a vós mesmos, se permaneceis na fé, ou se já não foste reprovado. Se Cristo verdadeiramente está em vós, examinai-vos a vós mesmos. E como é que eu posso me examinar? Olhando meus pensamentos, meu entendimento, se está de conformidade com a palavra. Será que tudo que eu entendo, que eu pratico, que eu faço em relação a Deus, em nome de Deus, está como diz a palavra? Eu vou examinar.
Será que tudo que me instrui, me ensinam, me orientam, será que está como diz a palavra? Eu vou examinar. Então, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Pedro, ele diz assim, lá na sua segunda carta: devemos desejar que nem criança deseja o leite da sua mãe. A criança novinha, recém-nascida, deseja o leite da mãe. Nós devemos desejar a palavra de Deus, que é por ela que nós vamos crescer, é por ela que nós vamos ser cheios da graça e do conhecimento, do entendimento de Deus. É pela palavra. Jesus disse, tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Eis que diante de vós pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. É através da palavra. É através da palavra. É através da palavra. Seja prudente, crente. Você que é membro do corpo de Cristo, chamado igreja, que está com a esperança de ir para o céu no dia do arrebatamento, partir para a vida eterna com Deus, você tem que cuidar de você mesmo e da doutrina, porque só assim você pode estar na salvação verdadeiramente garantido e confiante em Deus. E aí, o inimigo não te roubará da presença de Deus, porque você está firme, conhecedor da verdade pela qual você combate o inimigo. Satanás não se vence com movimento. Satanás não se vence com misticismo, com sobrenatural. A gente só vence Satanás, as investidas, as tentações, as ciladas, as armadilhas de Satanás. A gente só pode vencer com a palavra. Lembra que Jesus usou a palavra para vencer Satanás na tentação no deserto? Se você examinar Mateus 4, ou é Lucas, deixa eu ver aqui agora que eu acho que eu confundi. Na tentação de Jesus, lá no deserto, o diabo tentou Jesus usando o quê? Eu pergunto a você, meu irmão que é membro do corpo de Cristo, forma a igreja do Senhor. O diabo tentou Jesus usando o quê? Me digam aí. Usando a palavra. Ele usou a palavra. Ele usou a palavra. Quando ele disse, lança-te daí para baixo, Jesus. Lança-te daí para baixo, porque está escrito aonde? Na palavra. Que o Senhor dará ordem aos seus anjos. E os teus pés não tropeçarão em pedra. Jesus disse para ele, Satanás. Mas também a palavra nos ensina que não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Aí o diabo vai para Jesus e diz assim, olha Jesus, manda que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus diz, mas está escrito na palavra, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que foi escrita, revelada por Deus, que está escrita aqui nesse livro santo, chamado Bíblia, e que foi escrito na lei. O homem precisa conhecer tudo isso, para que ele se alimente espiritualmente. O pão alimenta apenas o corpo físico, mas a palavra de Deus alimenta a alma. E por isso que muitos estão mortos, muitos estão fracos, muitos vão morrer, porque não estão se alimentando da palavra. Esses movimentos só faz inflar, só faz encher você de vazio, mas não te enche de alimento sólido que te dá saúde espiritual. Esses movimentos só faz encher você de coisas vazias. É algodão doce, que não alimenta, não tem proteína, não tem substância que possa te fazer crescer. Só a palavra de Deus. Por isso que muitos estão morrendo, porque já estão mortos. Tem nome de que vives, mas muitos estão mortos, porque não estão se alimentando com a palavra. Então a tentação de Jesus é Lucas 4, está aqui. Fui conferir. Lá em Lucas 4, a tentação de Jesus. Aí, diz assim a palavra de Deus aqui, Lucas capítulo 4, versículo 3. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondendo disse, está escrito,
Você tem que confiar e estar firme, estar esperando naquilo que está escrito, não naquilo que estão aí dizendo que é revelação de Deus. Profeta da revelação, vê só. Olha, profeta da visão. Meus irmãos, saiam desses lugares, saiam desses movimentos, saiam desses meios, para que não morras. Enquanto ainda tem tempo, vem buscar a palavra de Deus enquanto pode viver. Jesus disse também, Satanás, está escrito. Jesus usou a palavra para vencer, para combater contra o diabo. Esse povo aí vivendo aí em nome de poder de Deus, expulsando demônio, fazendo um bocado de coisa dentro de grito, de pulo, de marcha, de manifestação sobrenatural, com aqueles movimentos místicos, com aqueles movimentos que dizem que é Deus agindo, a pessoa lá muitas vezes endemoniado, porque quem está agindo dentro da direção de Deus, ele usa a lucidez, ele é sóbrio, ele tem raciocínio, tem entendimento, ele age com lucidez, ele não vive nessa embriaguez, nesse movimento, nessa histeria, movimento histérico onde gritam, pula, cai. As coisas de Deus não é assim. Você quer acreditar assim? Acredite. Mas se você for examinar a palavra, você vai ver que as coisas de Deus não é assim. Deus não age dentro dessa bagunça. Deus age com a simplicidade. E muitas vezes ele age, não chama nem atenção. Hoje não. É um movimento para chamar a atenção do povo. Tudo comercial. Mas eu quero te dizer nessa noite, cuide da sua fé, meu irmão. Cuide da sua salvação. Cuide da sua comunhão com Deus através da palavra. Tenha dedicação mais. Deixe de ser tão praticante de igreja, mas seja mais praticante da palavra. Ouvinte, vá ler, vá meditar, vá conhecer mais o que Jesus nos ensinou. Conheça mais essa doutrina. Deixe de estar 24 horas dentro de monte, dentro de campanha, dentro disso. Tire um tempo na sua vida, na sua casa, para passar meia hora lendo a Bíblia. E o Espírito Santo vai te dar entendimento. O Espírito Santo vai te dar compreensão do que você precisa compreender da parte de Deus. Essa é a orientação que eu dou a vocês, meus irmãos, membros do corpo de Cristo, que forma a igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento. Jesus venceu o diabo com a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, que é a espada do Espírito, por onde vencemos todas as investidas de Satanás contra a nossa vida. Não tem sobrenatural que você opere, que grite, não. É conhecer a palavra, repreender o mal na autoridade do nome de Jesus e não ser influenciado por ele. Para você não ser influenciado pelo mal, você tem que estar com a sua mente conhecendo a palavra, tendo entendimento da palavra, porque na hora que o diabo vier te influenciando para não guardar a vontade de Deus e se conduzir fora da palavra, aí você age como Jesus agiu. Para trás de mim, Satanás. Repreende o diabo, porque sabe que ali não é uma direção de Deus. Como Jesus repreendeu ali, dentro daquela situação onde Pedro deixou a mente dele ser usada por Satanás para dar um conselho errado. Um conselho a Jesus que aparentemente era bom, mas ia tirar Jesus da direção da vontade do Pai. Cuidado. Cuidado com muitos conselhos de homem que diz que é Deus te falando, que é Deus que está dizendo. Cuidado com os conselhos que alegram o teu coração. Cuidado os conselhos e as profecias de Deus que te agradam. Cuidado. É nessa área que Satanás usa. Ele não vem como um monstro, não, meu amigo. Ele não vem como um herético, como um herege, não. O diabo vem como um homem de Deus. O diabo vem como um anjo de luz. O diabo vem como visão de Deus, como revelação de Deus, movimentação de Deus. Cuidado. Se você não conhecer a palavra de Deus, você é levado, você é conduzido ao engano e ao erro, porque está escrito lá em Apocalipse, capítulo 16, que o diabo vai enganar muitos com prodígios de mentira no meio do povo de Deus. Manifestação de Satanás enganando o povo, e o povo, por não ter o discernimento de Deus, pensando que é Deus operando e seguindo a instrução de Satanás, saindo da direção de Deus, porque não amam, não têm prazer, nem se interessam em buscar a palavra. Como é que você pode não ter prazer na palavra, se é ela que garante a direção da tua vida para a salvação? Não, mas muito diz assim, não, mas eu creio em Jesus,
Eu só louvo a Jesus. Não é crer em Jesus, não é louvar a Jesus, é conhecer a doutrina de Jesus, é conhecer o mandamento de Jesus, é conhecer o que Jesus ensinou, para se conduzir pelo que Jesus ensinou. Porque Jesus disse, se vocês conhecerem a verdade, serão libertos. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa guardar a palavra de Cristo. Como é que você vai guardar a palavra de Cristo se você não conhece o que Ele te ensinou e está vivendo o que os homens estão ensinando aí como se fosse de Deus? Porém que nesta noite conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, luz para os meus caminhos. Pois a exposição da palavra de Deus dá luz e entendimento aos simples. E que nesta hora você tenha a luz iluminando a tua mente agora para o entendimento da palavra com essa exposição que foi feita nesta hora. Por esse que vos fala, seu amigo, irmão e vizinho, evangelista Wellington Ramos. Acompanhe os trabalhos de instruções da palavra de Deus, tanto aqui no meu canal no YouTube, como aqui na minha página no Face, e você será abençoado cada dia mais com o conhecimento da verdade que liberta.